é o WW, nós estamos voltando do intervalo, vamos falar do gostinho de tabelar juro. Bradesco, Banco do Brasil, Caixa anunciaram a volta da operação crédito consignado. O Conselho da Previdência Social referendou a proposta do presidente Lula, fixando o teto do empréstimo para beneficiários do INSS em 1,97%. Confira a reportagem de Rudá Moreira. Na reunião do Conselho da Previdência, a solução analisada era do próprio presidente da República. Foi Lula, segundo apurou a CNN, quem decidiu pela taxa de 1,97% ao mês para o teto do crédito do INSS, ainda se recuperando da pneumonia no Palácio da Alvorada, e junto com os ministros Fernando Haddad, da Fazenda, Luiz Marinho, do Trabalho e Carlos Lupe, da Previdência. A proposta chegou horas depois ao Conselho e recebeu críticas das centrais sindicais que participam do colegiado. Se ressentiram de não ter sido comunicadas antes e consideraram a taxa de juros ainda alta. 30 minutos antes da nossa reunião começar, a imprensa já estava assim: Lula bateu o martelo e a 1,97. Poxa, então eu vou perguntar ao senhor, o que é que nós viemos fazer aqui? Mesmo assim, o teto de 1,97% foi aprovado, valor intermediário entre o limite praticado anteriormente de 2,14% e a redução definida pelo próprio Conselho no começo do mês de 1,70%. A aprovação não foi unânime. Dos 15 integrantes do Conselho Nacional da Previdência Social, 11 votaram a favor da proposta do governo. Um votou contra e houve 3 abstenções, uma delas justamente da Confederação das Instituições Financeiras. Em nota, a Febraban disse que cada instituição deve decidir se quer ou não retomar os consignados que estão suspensos desde a primeira redução de juros anunciada pelo Conselho no dia 13 de março. Não é possível que, depois de nós mostrarmos claramente o recuo pela pressão que eles fizeram saindo do mercado, que eles vão jogar dinheiro fora pela janela. Não vão ter certeza disso. A queda de braço com os bancos não acabou para o governo. O ministro Carlos Lupe ainda considera a taxa alta e anunciou a criação de um grupo de trabalho para tentar uma redução ainda maior nos juros do consignado. Nós temos que agora repensar o papel dos consignados, como os bancos públicos podem ter seu objetivo de ajudá-los, porque durante os últimos 4 anos, praticamente Banco do Brasil e Caixa Econômica caíram drasticamente a sua participação no mercado por determinação do governo anterior. Não queriam deixar o Banco do Brasil e a Caixa agir com os aposentados. Raquel, esse filme tem um gostinho de já vimos e não gostamos do final. A ideia de tabelar juros é o pano de fundo, e a ideia de que os bancos públicos seguem a propensão do governante de plantão de tabelar os juros. Como é que ficou esse gostinho hoje de tabelar juros no ar? William, o que aconteceu ali hoje foi uma certa acomodação. Porque, assim, do ponto de vista dos bancos, eles não queriam nenhuma redução de taxa. Porque a taxa Selic ainda não começou a cair, você não tem o momento no mercado para isso, você tem o crédito mais caro. Não caberia, não foi no nível que o governo queria, o governo criou um baita problema, tentando colocar isso de cima para baixo, né? Impor, o mercado rejeitou, aquele custo não coube nem para os bancos públicos. A Febraban, a princípio, que ela participou da reunião ali, da conversa com os ministros e até com o próprio presidente, eles não queriam aceitar esse patamar. Mas aí, né, houve a conversa, tentativa de acomodação, fechou-se nesse 1,97%. A gente vê aí o Bradesco, que é um grande banco privado, e os bancos públicos retomando as linhas. A gente vai ter que ver, porque cada banco vai fazer a conta do que vale a pena para ele. O que vai acontecer, na verdade, é que, assim, como você tinha uma taxa média antes dessa confusão toda, ela estava em 2,06, se não me engano, a taxa média do consignado, vai ter banco que vai sair desse negócio
e vai ter banco que vai continuar. Agora, se o governo vai usar da força dele para dar um prejuízo, porque vai ser isso que vai ser colocado, né? Você vai reduzir a lucratividade, você vai dar um direcionamento político para a Caixa e para o Banco do Brasil, para fazer essa operação indo contra o mercado e aí achar esse espaço no mercado é uma medida totalmente equivocada, né? Porque o mercado acaba rejeitando isso, você não consegue colocar essas coisas de cima para baixo. Mas você está deixando uma pergunta política no ar, Raquel, que eu vou passar agora aos meninos, como você fala. São, né? Comparado à minha idade, são. O Daniel, começando por você, menino Daniel. Existe a intenção política, como sugere a pergunta difícil da Raquel, de levar bancos públicos a se comportar de acordo com aquilo que o presidente da República bateu o martelo em termos de taxa de juros de um produto específico, ok? Para ficar bem claro para quem nos acompanha. Nós não estamos falando de taxa Selic, nós estamos falando de taxa de um produto específico, até aqui rejeitado pelos bancos. Existe, porém, a intenção política, se a gente ouve e recorda o que acabou de dizer o ministro Lupi, parece que sim. A gente teve, só para recordar, né? Recordar e viver. No governo Dilma, no início de 2011, depois 2012, a gente também teve essa mesma discussão e não foi só com taxa Selic, não. O governo Dilma orientou e pressionou muito os bancos públicos, Caixa e Banco do Brasil, para que diminuíssem as taxas do financiamento habitacional. E isso gerou uma certa confusão nessa modalidade de crédito no mercado. Os bancos privados se retraíram e me deu a impressão, pela última fala ali do Lupi, que podemos ir pelo mesmo caminho. Eu não ouvi nada até agora do governo diretamente de pressionar os bancos públicos agora nesse sentido, mas a julgar pelo ânimo que se tem, por exemplo, com o Banco Central, e se pudesse o governo estaria determinando o Banco Central a jogar para baixo as taxas de juros, pode ser que isso aconteça no caso do consignado para Banco do Brasil e Caixa, sim. Felipe, que força política tem o governo na eventualidade do Carlos Lupi ter, digamos, uma voz mais ouvida no sentido de empurrar os bancos públicos em direção a políticas de crédito como essa? Olha, eu queria registrar que a Caixa já divulgou uma nota dizendo o seguinte: a Caixa reforça seu compromisso de se posicionar entre as melhores taxas de mercado, retomando as concessões com a taxa média de 1,87% ao mês, abaixo do teto recomendado. Quer dizer, está aí mais próximo daquilo que deseja o governo do que daquilo que desejam os bancos privados. O Carlos Lupi, nessa canetada inicial, aquela tentativa de baixar os juros à força, de cima para baixo, como é a expressão que vocês estão colocando, ele colocou o bode na sala. E eu vi até agora há pouco nas redes sociais os aliados ali do governo tentando valorizar isso, né? E eu acho curioso o método, porque é um método hostil, ele é agressivo. E gerou a suspensão dessa modalidade de crédito, né? Quando a gente vê o Lula atacando o Banco Central, também eleva a taxa de juros de longo prazo. Quer dizer, essas tentativas na marretada, elas têm consequências, elas têm efeitos, por mais que depois gere uma pressão política que pode resultar em algo ali intermediário, vamos dizer assim. Que parece ser o caso hoje. Que parece ser o caso. E aí o Lula entra para arbitrar nesse caso e eles estão tentando fazer com que o Lula pareça alguém que resolveu um conflito, que resolveu um problema. Vai ser uma tentativa de tirar um ganho político depois de um episódio cheio de ruídos. Foi bastante atabalhoada a primeira decisão, Caio. Acabou criando uma crise, na verdade. Como é que o Lula sai dessa agora? William, eu vejo o Lula, nesse caso todo, e uma questão que a gente não colocou aqui, fazendo um aceno, principalmente às centrais sindicais, que ganham mais uma ali no governo, né? Na decisão lá atrás, quando o Carlos Lupi aprovou naquela segunda-feira e depois teve toda aquela reação, teve sim aval da Casa Civil e do Palácio do Planalto. Não é real que o Palácio foi surpreendido como se vendeu. A equipe econômica, sim, foi surpreendida. E depois também a equipe econômica acabou acreditando que a decisão poderia ser suspensa e não foi. Eu vejo
toda essa movimentação, todo esse debate estritamente político e nos revela muitas questões ali sobre o jogo de forças interno do governo e para fora também em relação às suas bases. O que o Lula fez, entrou como árbitro aí, entre aspas, né? Ele não entrou como árbitro, aí sim ele pode entrar e decidir e bater o martelo, como decidiu, foi acatar um desejo de uma base sindical, das centrais sindicais, dos aposentados, representado ali não só no Carlos Lupe, como no Luiz Marinho, que é o ministro do Trabalho, que lançou, tomou a decisão e contrariar a decisão do Lula à equipe econômica, que vendeu e fez se entender que essa decisão seria suspensa e não foi. E aí sim acaba-se uma solução de meio termo. O Lupe ganhou essa. Os trabalhistas, né, vamos chamar assim, né, ganharam essa, os sindicatos ganharam essa, porque na sexta-feira, depois que os bancos anunciaram, inclusive os públicos, a suspensão, nós noticiamos aqui a crise interna que havia sido aberta e que as centrais iriam até o Palácio do Planalto, iriam até a equipe econômica para pressionar que a decisão não fosse revista. E ela não foi. Encontrou-se ali uma solução meio termo. E tem uma leitura geral que a gente pode fazer também, que nós dissemos aqui lá atrás, desse movimento ser um movimento de sinalização de redução de juros, justamente para mostrar para o Banco Central que no que nós controlamos ou podemos controlar, nós baixamos os juros. Raquel me pedindo a palavra. Eu discordo do Caio. Eu acho que o Lupe nem as centrais saem vencedores dessa história, não. Eles tinham proposto uma taxa, implementado uma taxa de 1,7%, com o aval do Planalto, etc., mas tiveram que recuar e recuar bastante. Nós estamos falando de uma taxa hoje de quase 2%. Também, tampouco podemos dizer que foram os bancos que saíram ganhando, porque eles não iam se abster, eles iam, na verdade, votar contra. Mas o que aconteceu foi um pedido de conciliação. Mas, assim, chegou-se num meio termo ali bastante delicado, onde saiu todo mundo perdendo. Porque o governo arrumou uma baita confusão, desorganizou um mercado importante dos empréstimos aí para o trabalhador. A gente ainda não sabe direito que banco que continua, que banco que banco que vai se retirar. O crédito vai ficar mais enxuto e o crédito já está enxuto no país. Então, assim, acho que muito longe assim, do Lupe ter ganhado essa história. Eles foram obrigados a recuar e recuar bastante no percentual dessa taxa. Ela está lá já bem mais perto do que ela estava antes. Acho que foi uma solução de meio do caminho para evitar um fiasco total para o Lupe nessa história. Claro. Caio, eu vou passar a palavra para você também. O Daniel está pedindo. Por favor, Daniel. Eu só queria mostrar, a gente está falando de uma taxa hoje que foi estabelecida com um teto de 1,97%. Quando se tomou aquela primeira decisão lá atrás, a gente tinha a taxa efetiva praticada pelos bancos no crédito consignado do INSS, só para falar dos maiores bancos aqui, segundo a própria nota técnica do Ministério da Previdência. Caixa Econômica, 1,85%. Banco do Brasil, 1,94%. Santander, 1,97% cravado. A gente tinha Bradesco 2,01% e Itaú Unibanco 2,10%. Isso dá uma medida de onde estamos com esse juro de 1,97%. O Caio está levantando uma questão interessante, Raquel. Eu queria que vocês elaborassem em torno dela, Felipe. Se eu tiver alguma coisa a observar, por favor, intervenha. Que é o peso relativo das centrais sindicais e decisões desse tipo. Na visão dele de repórter político, sim, ele dá um realce ao peso das centrais sindicais, particularmente a um dos seus, digamos, expoentes ali, que vem a ser o ministro Carlos Lupe. Ou não, Felipe? Olha, eu senti ali o sindicalista bastante incomodado, né? Perguntando o que nós viemos fazer aqui, se já foi decidido que ficou em 1,97%, né? Então, não me parece que eles também saíram satisfeitos. Acho que, como a Raquel colocou, ninguém saiu satisfeito. A nota da Febraban, a posição dos bancos que eles estão soltando agora, mostra ainda uma insatisfação, mas pelo aceno, pela circunstância, vamos voltar com essa linha de crédito, já que é importante, etc. E houve um recuo. O próprio Lupe, ele assumiu na reportagem, mostrou, ele usou essa palavra, né, que é raro um governo usar, admitir que estava recuando.
Então foi todo um imbróglio e me parece que esse governo tem tido esse problema de construir soluções com negociação, com diálogo. Ele está chegando à marretada e você tem um custo muito alto nisso tudo. Caio. Ô Felipe, só complementando. Desculpa, Caio, você na sequência. Daniel, depois Caio. Não, que são um rapidíssimo comentário, né? Esses acenos. Carlos Lupe iniciou a reunião de hoje pedindo desculpas às centrais sindicais. É só isso que eu queria comentar. Bom, vamos lá. A taxa era 2,14 e a taxa acabou sendo 1,97. Eu enxergo quem mais perdeu nessa história é a equipe econômica, que acreditou e vendeu de que isso tudo seria suspenso. E isso não acabou suspenso. Depois que o bode foi colocado na sala pelo ministro da Previdência, Carlos Lupe, não houve uma reversão da decisão que o Conselho havia tomado anteriormente, a despeito do Ministério da Fazenda ter dito que haveria. Essa é a minha leitura ali, né? Quando você olha os players. Havia uma taxa, ela foi reduzida. Ela não foi reduzida como foi idealizado e votado naquela segunda-feira, que era 1,70, mas ela foi reduzida a despeito, primeiro, do Palácio tirar a responsabilidade dele e, segundo, da equipe econômica, aí sim, ter sido contrariada e não ter conseguido operar um retorno à taxa no nível que ela estava, 2,14. Alguma observação? Vocês têm posições claramente divergentes em relação ao peso específico de cada instituição nas decisões econômicas do governo. É disso que se trata, né? O chapeuzinho, como a gente fala na nossa gíria dessa discussão entre vocês, é essa. Quer dizer, qual é o peso específico de determinadas instituições nas decisões da economia do governo. Então, eu vou para o intervalo, depois tem mais. Não, Felipe, você ia dizer alguma coisa? Só complementar, unindo um pouco, que não acho que foi uma grande vitória para ninguém, mas como eu tinha feito no meu primeiro comentário, acho que a turma do Lupe, os aliados ali do governo, vão tentar vender e propagandear isso como uma vitória, como um debate que ele iniciou e acabou conseguindo reduzir de alguma forma e o Lula arbitrou resolvendo o imbróglio. É só perguntar para as centrais o que elas acharam. Ligar para o Wagner da CUT, ligar para o presidente da Força e questionar, que aí essa dúvida ela é dirimida, a meu ver. Mas aí eles vão falar publicamente o que eles acharam, né? Não necessariamente, Carol. Que Carol? Ô, Raquel, que de onde saiu isso? Certamente eles vão vender como uma vitória, mas assim, enfim, a gente tem percepções. Não, mas aí você está supondo que porque eu falei com eles me venderam e que era uma vitória, eu fui ludibriado achando que seria uma vitória. Imagina, é só questionar e apurar e perguntar na média das centrais que saiu o jogo melhor do que estava 2 semanas para eles. Eu preciso ter vocês dois de novo aqui na bancada, que é muito mais rica. Questionar e apurar é o que nós dois fazemos o dia inteiro, meu amigo. A gente só tem percepções diferentes, eu acho. Como acabou no meio do caminho, a gente ficou com percepções diferentes sobre ganhadores e perdedores dessa história. E não se falou aqui que a equipe econômica vendeu que seria uma coisa e acabou não sendo.